não pode ser aprovada ou não deveria ser aprovada dessa maneira. Eu queria, desde logo, os dois colegas que me antecederam são especialistas na questão da Previdência e eu sou um macroeconomista, né? Então, meus estudos não são particularmente sobre Previdência. Eu queria deixar isso claro desde logo, para falar o seguinte, para fazer a seguinte ressalva. Mesmo se, eventualmente, for necessária alguma reforma da Previdência e alguma mudança nas regras previdenciárias, em qualquer regime, em qualquer período do tempo, sempre faz sentido, porque você tem, de fato, mudanças demográficas e coisas desse tipo. A questão que eu quero focar aqui não é reforma da Previdência em abstrato e o caráter explosivo da Previdência hoje no Brasil. Eu quero tratar aqui da PEC 287, dessa reforma específica que está sendo proposta. Porque, como tudo, como todas as outras coisas que o governo tem proposto, daria para fazer de outras formas. Haveria outras reformas possíveis. Então, deixa eu ir, antes que eu gaste todo o tempo em introdução, deixa eu ir logo para o assunto. O Rogério, muito habilmente, tratou bastante dos aspectos desiguais e eventualmente injustos da aposentadoria por tempo de contribuição. E eu tenho, digamos, bastante simpatia por essa posição e eu acho que, em algum sentido, uma idade mínima em algum formato específico, uma idade mínima é concebível e pode ser pensada como justa, desde que se faça alguma adaptação para expectativas de sobrevida muito distintas entre diferentes faixas de renda, entre diferentes regiões do país, seria concebível, justo e positivo em termos de redução de desigualdade, alguma imposição de idade mínima. O problema é que essa reforma não ataca simplesmente a aposentadoria por tempo de contribuição, mas muda profundamente a aposentadoria por idade mínima, né? Hoje, como vocês sabem, as pessoas podem se aposentar, digamos, no regime geral, da iniciativa privada, sem os casos especiais, de duas formas. Ou tendo cumprido 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres, ou tendo completado 65 anos de idade para homens e 60 anos para as mulheres. Desde que, nesse segundo caso, você tenha contribuído pelo menos 15 anos. Né? Por que, e o Rogério já enfatizou bastante essa questão, por que são os mais ricos que tendem a se aposentar por tempo de contribuição e os mais pobres se aposentam por idade? Basicamente, pela profunda informalidade e pelo caráter profundamente perverso do nosso mercado de trabalho. As faixas mais pobres da nossa sociedade não trabalham menos que as faixas mais ricas e, portanto, não conseguem contribuir 35 anos antes dos 65. Trabalham, em geral, muito mais, começam a trabalhar muito mais cedo, trabalham mais horas. O problema é que uma grande parte dessa parcela da sociedade fica uma parte muito grande da sua vida profissional na informalidade, sem ter condição de contribuir, né? Mesmo nesse ciclo de crescimento recente que a gente teve no Brasil, que foi acompanhado por um alto ciclo de formalização, o grau de formalização da força de trabalho caiu de 40% para 30%. Ou seja, mesmo no auge, alguns anos atrás, mesmo no auge da onda de formalização que a gente viveu, ainda 30% da força de trabalho estava na informalidade, certo? Os milhões e as milhões de pessoas no trabalho doméstico, as dezenas de milhões de pessoas empregadas na construção civil, que não conseguem ter uma carteira assinada, que têm vínculos empregatícios de altíssima rotatividade, que ficam muito tempo desempregadas. Essas pessoas são as pessoas que não conseguem comprovar 35 anos de contribuição e, portanto, são aposentadas quando conseguem a aposentadoria quando completam 65 anos, e 60 se forem mulheres, na regra atual. Bom, o que muda na PEC 287? E isso é útil eu mencionar porque os meus colegas acabaram não mencionando. O que muda, e isso está no artigo 201, parágrafo 7º da Constituição Federal, no texto já da PEC 287, tal qual ficaria, o que muda é que agora você precisa completar 65 anos de idade, seja homem ou seja mulher, e comprovar 25 anos de contribuição. Então, antes você precisava completar 65 anos de idade e comprovar 15 anos de contribuição. Agora você precisa comprovar 25.
O que significa que, para uma parte muito grande dessas pessoas mais vulneráveis, mais pobres, nas parcelas mais desfavorecidas da população, essas pessoas não vão conseguir se aposentar com 65 anos como se aposentam hoje. Não vão conseguir se aposentar por idade. Porque não vão conseguir comprovar 25 anos de contribuição. Daí o defensor da reforma pode falar assim, não, mas você pode contribuir voluntariamente mesmo que você estiver desempregado. Né? Você pode fazer a contribuição mínima. Se você fizer a conta da contribuição mínima para uma pessoa que é potencialmente elegível para receber o BPC, a gente já vai falar dele, o benefício de prestação continuada, é cerca de 20% da renda per capita da pessoa. Se vocês tiverem tranquilidade para alocar 20% da sua renda para contribuição voluntária, sem colocar em questão a capacidade de pagamento dos outros gastos, depois vocês me avisam, me contam o segredo. Portanto, uma parte muito grande da parcela mais pobre da sociedade vai ser jogada fora do regime previdenciário. O regime previdenciário tem várias características que são importantes ser pensadas. A sua rigidez atuarial, o seu impacto na desigualdade. Mas um dos aspectos importantes de uma virtude potencial de um regime previdenciário é a sua taxa de cobertura. Essa reforma, tal qual proposta, tem risco de jogar muita gente para fora, e particularmente os mais pobres, para fora do regime previdenciário. Qual que vai ser a alternativa para essas pessoas mais pobres que vão chegar aos 65 anos sem conseguir comprovar 25 anos de contribuição? BPC. O benefício de prestação continuada é um benefício não contributivo, que já existe hoje, e hoje funciona da seguinte maneira. A pessoa com 65 anos ou mais, ou deficiente, ou que apresente alguma deficiência, que consiga comprovar que tem renda per capita, renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo. Depois fazem a conta, ver se é bastante, se dá para comer no Sueli. As pessoas que conseguem comprovar renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, tendo 65 anos ou mais, ou tendo alguma deficiência, recebem um salário mínimo de benefício de prestação continuada. Antiga renda mensal vitalícia. No dado de 2014, havia 4 milhões de pessoas beneficiários do BPC no Brasil. Um pouco menos da metade por idade, os idosos, e um pouco mais da metade por deficiência. Mas quase 2 milhões por idade, quase um pouquinho mais de 2 milhões por deficiência. O BPC poderia aumentar muito com essa reforma, porque muita gente que vai chegar aos 65 anos não vai conseguir se aposentar, porque não consegue mostrar 25 anos de contribuição, vai ser jogado para o BPC. E o BPC você não precisa demonstrar tempo de contribuição. O que significa que esses 4 milhões de pessoas que atualmente recebem o BPC, poderia aumentar muito com uma parcela muito grande das 27 milhões que em 2014 recebiam benefícios do INSS sendo jogados para o BPC. Agora, o que muda no BPC nessa proposta, na PEC 287? É uma mudança no artigo 203, inciso 5º da Constituição, tal qual ficaria escrito segundo essa PEC 287. O BPC, a idade mínima para receber o BPC sobe para 70 anos, ou seja, 5 anos a mais, e o BPC é desvinculado do salário mínimo. Certo? Então você está pegando o benefício que atinge os mais pobres, as brasileiras e os brasileiros mais pobres, jogando eles para 5 anos mais velhos e desvinculando o salário mínimo, não dando nenhuma garantia que vai ter, inclusive, manutenção do valor real do BPC ao longo do tempo, porque isso não é tocado e definido pela reforma. Só para vocês terem uma ideia, infelizmente, a gente não tem dado de expectativa de sobrevida por faixa de renda. Mas a gente tem uma visão intuitiva, ainda que tem gente que negue isso, a gente tem uma visão intuitiva que provavelmente as pessoas nas camadas mais pobres da população têm uma expectativa de sobrevida aos 65 anos menor do que as pessoas mais ricas, certo? Faz diferença se você consegue se internar no Einstein e no Sírio-Libanês, né? Um dado que é aproximado dessa diferença é o seguinte: a gente consegue inferir a expectativa de sobrevida aos 65 anos das pessoas mais pobres, com renda familiar per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo, pelo tempo de recebimento do BPC. Ou seja, as pessoas recebem BPC hoje, em média, 7,9 anos. E o tempo e a idade média de concessão do benefício, de acesso ao benefício, é 66 anos.
Isso significa que a expectativa de sobrevida aos 66 anos dessa população mais pobre é 8 anos, ou seja, elas tendem a viver até 74 anos. A expectativa de sobrevida aos 65 anos para a média do Brasil, segundo dados de 2013, era 18 anos. Ou seja, essas pessoas que recebem o BPC vivem em média 10 anos a menos, tendem a viver em média 10 anos a menos do que a média da população. E essas pessoas recebendo o BPC só a partir dos 70 anos, significa que elas vão ficar 4 anos a mais, que hoje elas recebem benefícios sem receber, vão ser jogadas de volta na situação de extrema vulnerabilidade e pobreza, e vão receber o benefício só por 4 anos. Tá? Isso para falar, digamos, de um aspecto que tem sido menos mencionado sobre a reforma, mas que é o particularmente mais danoso delas. Né? Se essa reforma, como muitos dos seus defensores, é uma reforma que tenta atacar essencialmente o problema da desigualdade no nosso sistema previdenciário, e eu acho que muita gente considera isso efetivamente verdadeiro, de boa fé, e acho que tem aspectos dessa reforma que, de fato, pegam distorções importantes das aposentadorias mais altas, dos regimes próprios, dos servidores, assim por diante. Essa parte de aumentar o tempo de contribuição mínimo para se aposentar por idade e mudar paralelamente ao BPC é muito danosa. O argumento oficial do governo é que você não pode manter 65 anos para o BPC criando idade mínima, porque daí ninguém vai contribuir, porque a pessoa vai esperar para ganhar o BPC. O problema é que tem um requisito de renda para você entrar no BPC. Você precisa ter renda familiar per capita abaixo de um quarto salário mínimo. Claro que os economistas, acreditando em expectativas racionais, sabem que as pessoas em qualquer idade sabem exatamente a renda familiar per capita que terão aos 65 anos. Então conseguem fazer esse juízo se vão conseguir entrar no BPC ou não. Né? Mas, na vida real, há algum nível de incerteza a respeito disso. Vamos discutir, então, rapidamente. Quanto tempo eu tenho? Tá. Então não vamos discutir isso. Eu deixo para discutir depois a questão orçamentária, que, enfim, é mais especialidade dos meus colegas, sobre se cabe ou não cabe no orçamento, essa questão. Eu vou dar só um dado a respeito disso. As estimativas feitas hoje sobre o caráter explosivo do crescimento dos benefícios previdenciários em proporção do PIB podem ter 2 aspectos importantes. Porque se você olhar para os dados calculados por 2 colegas do Rogério no IPEA, o Sérgio Gobetti e o Rodrigo Orair, os dados do Sérgio Gobetti e do Rodrigo Orair mostram que regime geral de previdência, entre 2006 e 2014, ou seja, quase 10 anos, entre 2006 e 2014, subiu o gasto total com regime geral. Tá? De 6,87% do PIB para 7,14% do PIB. Ou seja, subiu 0,27% do PIB. Só entre 2009 e 2014, os subsídios, que incluem as desonerações imensas dadas no primeiro governo Dilma Rousseff, subiram, ou seja, 2009 e 2014, subiram 0,47% do PIB. Ou seja, a taxa de crescimento dos subsídios, das desonerações, é muito mais explosiva do que os benefícios nesse período. Agora, os defensores da reforma podem argumentar o seguinte: não, mas esse crescimento em 2006, 2014 ainda estava aproveitando o bônus demográfico, muita coisa vai mudar. Depois, agora no futuro que sim, esses gastos vão se tornar explosivos. Isso pode ser verdade por 2 motivos. Em parte, a transição demográfica pode criar alguma não linearidade nesse crescimento. Aí eu admito, e a gente pode pensar em adaptações nesse sentido. O outro lado, que cria essa não linearidade grande, que faz se tornar muito explosivo a série de benefício previdenciário como proporção do PIB nos anos recentes, é porque, não sei se vocês repararam, mas o PIB caiu mais de 3% nos últimos 2 anos. Então, quando a economia crescia numa taxa razoável, numa média de 3,5% ao ano nos últimos 15 anos, você conseguia manter relativamente controlado o percentual gasto com benefício em proporção do PIB. Agora, quando a economia despenca 7%, 8% em 2 anos, claro que vai explodir o gasto com benefício. Se a gente conseguir pensar uma política, mudar a encurralada política econômica que a gente está e voltar a ter uma trajetória mínima de crescimento econômico, o gasto com benefício em percentual do PIB não tende a crescer tão rápido quanto cresceu nos últimos 2 anos. Ainda que isso implique que, mesmo assim, alguma mudança seja razoável. Só para concluir, eu teria muito mais coisa para falar sobre o orçamento, mas, enfim, só para concluir,
O sentido mais profundo dessa reforma, e desse aspecto em particular que eu quis enfatizar dessa reforma, a despeito do eventual efeito positivo na desigualdade que pode ter as mudanças nos regimes próprios, e o outro lado da reforma enfatizado pelo Rogério e pelo Luiz Eduardo, o sentido mais profundo desse aspecto da reforma que eu quis enfatizar, a meu ver, é muito bem compreendido em conjunto com outras reformas que vêm sendo propostas por esse governo. A PEC do teto dos gastos, aprovada no fim do ano passado, e a terceirização, sancionada agora sexta-feira pelo presidente. Em primeiro lugar, cheira um pouco hipócrita ou mal informado um argumento de um governo que está muito preocupado com a sustentabilidade das contas previdenciárias e sanciona a terceirização. A terceirização, e isso tem bastante gente insuspeita de grande esquerdismo, ou heterodoxia falando, a terceirização pode ter um impacto muito grande na arrecadação previdenciária. Né? O Luiz Eduardo falou muito bem, essa reforma está olhando só para os gastos, não está olhando para as receitas. E você, ao mesmo tempo que defende a reforma, muda as regras do mercado de trabalho, correndo o risco de ter uma perda de arrecadação tributária ao elevar muito a informalidade profunda com essa terceirização. Ou seja, você vai tornar mais insustentável a previdência pelo lado da receita, ainda que você esteja tentando controlar o gasto. Por que tende a aumentar a informalidade, a terceirização, segundo a avaliação de muita gente? Simplesmente porque é muito mais difícil você fiscalizar e controlar a regularidade das relações de trabalho, os contratos assinados, a carteira assinada, de um monte de pequenas empresas intermediadoras de mão de obra terceirizada do que de poucas grandes empresas que contratam esses trabalhadores. Sem falar do risco de pejotização. Né? Mas vamos tentar entender em conjunto. PEC do teto, terceirização, reforma da Previdência, focada no BPC e no aumento do tempo mínimo de contribuição para aposentar por idade, e a mudança já insinuada da regra de reajuste do salário mínimo que deve vir no ano que vem. O que tudo isso faz? Se vocês olharem para o período recente de crescimento elevado que a gente teve, mais ou menos entre 2004 e 2011, a gente teve algo relativamente inédito na economia brasileira, que foi uma aceleração do crescimento que foi acompanhada de alguma redução da desigualdade salarial. Hoje já há muita dúvida sobre a extensão dessa queda da desigualdade. Outros colegas do Rogério, Marcelo Medeiros, também pesquisador do IPEA, têm mostrado com dados de imposto, de renda, que a queda da desigualdade deve ser muito menor do que antes prevista. Mas, de qualquer forma, teve uma compressão da disparidade salarial notável nesse período. Em parte, ela foi fruto de políticas deliberadas desse período, que aproveitaram o crescimento mais alto para crescer mais rápido o salário mínimo, para expandir o Bolsa Família e para fazer políticas desse tipo. Mas, em parte, a conciliação de crescimento acelerado com redução de disparidade salarial que a gente viveu entre 2004 e 2011, mais ou menos, no período do boom das commodities, tem muito a ver com instituições deliberadas pela nossa sociedade em 88, com regras do jogo que foram firmadas na nossa Constituição, que impõem que períodos de crescimento mais acelerados são mais bem distribuídos, levam a alguma repartição dessa prosperidade ganha entre estratos mais amplos da nossa sociedade. O crescimento do investimento em educação e saúde, junto com o PIB, né, nas vinculações que existiam antes da PEC do teto, as regras trabalhistas, que com formalização levam mudança do poder de barganha dos trabalhadores mais na base da estrutura ocupacional e estrutura do emprego, e as regras da Previdência. Vários estudos do Rodolfo Hoffmann, do Ricardo Paes de Barros, de um monte de gente que estuda a desigualdade, mostraram que uma parte substancial da queda do índice de Gini nesse período recente foi graças ao reajuste do salário mínimo, via o impacto do reajuste do salário mínimo nos milhões e milhões de brasileiras que recebem benefícios previdenciários ou benefícios assistenciais, o caso do BPC, de um único salário mínimo. Né? Esse canal foi muito importante para reduzir a desigualdade. Ao desconstruir esse aparato institucional, mudando a regulação trabalhista via terceirização, desvinculando a educação e saúde das receitas e do PIB via PEC do teto, e desvinculando a aposentadoria dos mais pobres do reajuste do salário mínimo via desvinculação tanto das pensões quanto do BPC,
sem falar do risco de jogar essas pessoas simplesmente para fora do sistema previdenciário, o que a gente está colocando como horizonte para a economia